Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 126, na Rota do Evangelho. Versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 2, nos diz Paulo: recebei-nos em vossos corações. Recebei-nos em vossos corações. Na Rota do Evangelho, o título da mensagem. Emmanuel comenta as palavras de Paulo: recebei-nos em vossos corações, da seguinte forma: é razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza do quê? Dos ensinamentos evangélicos. Então, com relação que ele diz que é importante ter vigilância, é importante manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza. Ou seja, o texto do Evangelho não é um texto para se passar os olhos, para se ler e estar lido. É importante tentar penetrar no sentido das palavras, entender a mensagem com a sua clareza. E aí não é só estudar o Evangelho, nós sabemos, não é? É estudar a doutrina espírita também, que nos ajuda tanto a entender melhor o que está no Evangelho. Mas, vamos lá. Então ele diz: tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las a outrem com a autenticidade precisa. Então, dois fins importantes. Primeiro, entendermos com clareza para uso próprio. Quanto melhor entendermos, melhor uso faremos das lições do Evangelho. E também, uma vez tendo entendido com a devida clareza, teremos melhores condições de transmitir a mensagem a outros companheiros de jornada. Diz-nos então sobre a questão dos ensinamentos do Evangelho, exatidão histórica. Então, quando é que aquilo foi dito? Quando foi falado, não é? Citação escorreita. Quem foi que falou isso? Lógica natural. Vamos tentar entender o sentido. Linguagem limpa. Vamos imaginar, tirarmos deduções, não é? Ficarmos ali com aquilo que está no que é dito, na linguagem, e buscar o entendimento, mas não poluir, muitas vezes, a mensagem com ideias preconcebidas nossas, até mesmo nossos possíveis preconceitos, não é? Comentários edificantes. Isso também é muito importante. Afinal, o Evangelho vem para edificar. Então, se temos que fazer um comentário ou dar um exemplo, vamos ter cuidado, porque também os exemplos e os comentários plasmam as ideias, não é? Plasmam as imagens das ideias na psicosfera, no ambiente. E vamos pensar assim, na hora de fazer um comentário, não baixar o nível do comentário a fim de não perturbar. Um comentário que traga medo, um comentário que traga mesmo assim crítica, tudo isso enfraquece a fé
muitas vezes, porque a nossa fé ainda é muito frágil, né? Jesus diz que ela está longe de ser do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é tão pequenininho. Então, precisamos ter cuidado com os comentários, que sejam edificantes, nos diz Emmanuel. Ilustrações elevadas, ou seja, se formos dar um exemplo, se formos ilustrar com algum caso, que seja um caso enobrecido, que seja um exemplo enobrecido. Atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade do exame e a conceituação digna, a fim de que impropriedades e sofismas são entendimentos falsos do que é estudado, do que é lido, a fim de que impropriedades e sofismas não venham a turvar a fonte viva e pura da verdade, que se derrama originariamente do Cristo para esclarecimento da humanidade. Então, o Evangelho, ele está lá, uma fonte de água pura. Precisamos nos esforçar para não tisnar, para não poluir essa fonte com vamos dizer assim, com qualquer traço menos elevado de nossa parte, né? Uma coisa assim, bem geral, dá para ilustrar bem a nossa fala, não é? Ainda assim, é urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos, diligenciando amparar-nos à renovação interior para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Então, como dissemos, não só a nossa fé ainda é muito frágil, nós temos um psiquismo muito frágil, um emocional ainda muito frágil. Tanto que uma notícia na TV que nos inspire medo e apreensão pela nossa própria segurança, pode nos desequilibrar, não é mesmo? Então, emocionalmente, nós também precisamos ter esse cuidado. Né? Por quê? Porque ainda também somos muito frágeis emocionalmente. Daí ele vai dizer que não esqueçamos que as instruções do Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos, diligenciando, ou seja, fazendo-nos tomar providências de ampararmos, quer dizer, essa mensagem de Jesus, né, as instruções de Jesus, do Evangelho, elas buscam diligenciar, ou seja, nos oportunizar amparo à renovação interior. Então, para nós ganharmos coragem, né, para ganharmos aquele impulso necessário para fazermos a renovação, e isso nos exige muito, não é? Então, o Evangelho vem com essa energia necessária de nos fortalecer. Olha lá o cuidado do Mestre. Por quê? Porque nós ainda somos frágeis e é necessário muito esforço para nos renovarmos interiormente. E Emmanuel diz, concluindo, eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo. Recebei-nos em vossos corações. Fazendo então uma ligação do coração com a parte emocional. E essa parte emocional vai estar ligada à questão afetiva. Não vamos esquecer, Jesus traz Deus como Pai. Né? Chama a nossa afetividade. Jesus se apresenta como nosso irmão maior. Chama a nossa afetividade. Ele nos chama de amigos quando fazemos o que ele nos manda. Chama a nossa afetividade. Então, nós ainda somos muito
passíveis de somarmos mais em boa vontade quando afetivamente estamos nos sentindo acolhidos. E o Evangelho e Jesus faz isso o tempo todo. Mesmo quando nos repreende, Jesus nos repreende a fim de nos orientar para que não nos tornemos ameaças para nós mesmos, a fim de nos protegermos dos nossos lados mais perigosos, aqueles ainda mais dados à imperfeição, mais dados às fraquezas diante das tentações. Mas Jesus disse para que oremos e vigiemos, e assim estaremos fortalecidos. E o vigiar não é ficar olhando, não é? Vigiar não é ficar olhando. Vigiar é prestar atenção às lições e, em contrapartida, como é que essas lições estão acontecendo em nós, no nosso pensamento, no nosso sentimento e na nossa ação. Vigiarmos e orarmos, porque quando estamos ali buscando trazer essas lições para a nossa vida, sentimos tantas dificuldades que precisamos de amparo, e a prece vem como essa ferramenta de amparo, de força. Recebei-nos em vossos corações, na rota do Evangelho. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que esse dia nos traz, Senhor, pelas bênçãos que esse dia representa em nossas vidas, o dia presente, o dia que efetivamente podemos agir e transformar. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a riqueza e a importância de permanecermos atentos e presentes no dia de hoje, não andarmos distraídos entre passado e futuro. Ajuda-nos, Senhor, a termos atenção aos passos que estamos trilhando neste momento na nossa vida, a cada escolha do momento presente. Que as tuas bênçãos estejam com todos nós, Jesus, e entre todos nós, em especial com os nossos irmãos de humanidade que neste momento estejam em sofrimento, encarnados ou desencarnados. Obrigado, Mestre amigo, por tudo, por tudo. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.